Amém, pessoal? Shabbat Shalom, todos vocês que nos acompanham no Café com Torá. Desculpa um pouco aí o nosso atraso, nós tivemos um problema de áudio aqui agora. E hoje nós vamos ter aqui um Shabbat, um Café com Torá diferente, celebrando o aniversário da nossa Voz da Consciência. Está fazendo aniversário hoje, então... Não, hoje não, domingo. Domingo, amanhã, ela está fazendo mais um ano de vida, então a gente está já aqui em homenagem à nossa Voz da Consciência. Quero convidar vocês para estarem conosco aí, convida os seus amigos, compartilha esse vídeo. Daqui a pouco já estaremos aqui compartilhando a paraxá dessa semana, a porção dessa semana. Enquanto você vai aí pegando a sua Bíblia, o seu material de estudo, nós vamos fazer hoje um Café com Torá mais breve, mais rápido aqui com vocês. Enquanto você pega o material, eu queria estar cantando um louvor aqui para a gente estar começando nessa manhã aqui adorando ao Senhor, amém? Aleluia! Aleluia! Pela manhã tu tens minha força, pela manhã tu tens minha voz, pela manhã tu tens meu coração em chamas outra vez. Pela manhã tu tens minha força, pela manhã tu tens minha voz, pela manhã tu tens meu coração em chamas outra vez. E essa é minha recompensa, esse é o meu galardão, ter você dentro de mim pra sempre. E essa é minha recompensa. Esse é o meu galardão, ter você dentro de mim pra sempre. Diga, pela manhã tu tens, pela manhã tu tens minha força, pela manhã tu tens minha voz, pela manhã tu tens meu coração em chamas outra vez. Não há outro que mereça, não há amado da minha alma, amado da minha alma, amado da minha alma. Não há outro que mereça, não há outro. Amado da minha alma, amado da minha alma, amado da minha alma. Pela manhã tu tens minha força, pela manhã tu tens minha voz, pela manhã tu tens meu coração em chamas
da minha alma, amado da minha alma. Essa é minha recompensa, esse é o meu galardão, ter você dentro de mim pra sempre. E não outro que mereça, não há outro, amado da minha alma, amado da minha alma, amado da minha alma. E nessa manhã vocês possam estar adorando e exaltando o Senhor na sua casa, aí onde você se encontra, e que a palavra do Eterno esteja chegando até cada um de vocês nessa manhã, direcionando a sua vida nesse tempo, nesse mês de Elul, mês que o Rei está no campo, acessível a todos. Não há outro que mereça, não há outro, diga amado, amado da minha alma, amado da minha alma, amado da minha alma. Amém, amém, gente? Glória a Deus, aleluia. Não há outro que mereça, aleluia. Nosso café com Torá, nossa paraxá, a paraxá que nós estivemos estudando e meditando no decorrer dessa semana, a paraxá Kitetsê. Estamos caminhando ao fim desse ciclo de estudo, de leitura da Torá. Estamos na 49ª porção, a porção Kitetsê. Quando você sair, esse é o tema da nossa paraxá aqui dessa semana. E a paraxá ela vai de Deuteronômio capítulo 21, do versículo 10, e ela vai até o capítulo 25, versículo 19. Então abra a sua Bíblia, eu vou ler apenas os primeiros versículos aqui dessa porção, para que a gente possa começar a tecer alguns comentários aqui com vocês, aquilo que o Eterno ministrou à nossa vida nessa semana. E eu quero pedir para que você, assim como peço sempre, compartilhe aquilo que o Eterno falou ao seu coração. Nós sabemos que quando nós lemos e buscamos a compreensão da palavra de Deus, sempre há algo especial que Ele revela a cada um de nós. Então compartilhe aquilo que o Senhor ministrou ao seu coração, para que possamos todos contemplarmos aqui juntos a revelação da palavra de Deus. Nesse tempo que a gente está falando, nós vamos conectar hoje aqui também, continuar conectando essa porção com esse mês que nós estamos, que é o mês de Elul, o mês em que o Rei se torna acessível a cada um de nós, a todos nós, um mês que antecede essa última sequência de celebrações que nós teremos, que é Yom Teruah, Yom Kippur e Sukkot. Então nós estamos sendo preparados para esse tempo, e essa porção ela é sempre lida dentro desse mês de Elul, e nós vamos ver aqui como ela nos prepara então dentro do mês de Elul para vivermos essas três celebrações também. Então lá em Deuteronômio capítulo 21, no versículo 10, vai dizer assim: quando saírem, por isso Kitetsê, quando saírem, quando você sair para onde? Sair para o quê? O texto diz: quando saírem à guerra contra seus inimigos, e Adonai seu Deus os entregar a vocês, e fizer deles prisioneiros, quando um de vocês vir uma mulher que agrade entre os prisioneiros, e se sentir atraído por ela, e desejar que ela seja sua mulher, leve-a para a sua casa, onde ela raspará a cabeça, cortará as unhas,
e retirará as roupas da prisioneira. Ela permanecerá em sua casa, chorando pelo pai e pela mãe, durante 1 mês inteiro. Depois disso, esse homem poderá manter as relações com ela e ser seu marido, e ela será sua mulher. No caso de perder o interesse por ela, ele a deixará partir se ela quiser, mas não poderá vendê-la nem tratá-la como escrava, pois ele a humilhou. Quando saírem, esse é o tema da nossa porção dessa semana, e diz: quando saírem para o quê? Qual é o assunto que está sendo tratado aqui nessa saída, nesse chamado venha, saia? É um tempo de sair, e de sair para o quê? De sair para a guerra, de sair para a batalha. E eu vou mostrar para vocês que há uma continuidade, na verdade, da porção da semana passada, que foi a porção de nome Shoftim, aonde nós lemos, na verdade, Deuteronômio 16, 18 até 21, 9, que fala sobre estabelecermos juízes e guardas ou oficiais às portas da nossa casa. Nós vamos ver que, na verdade, a porção da semana passada, ela já começava a nos introduzir num tempo onde se fala acerca dessa guerra. Há uma guerra real e presente dentro desse mês de Elu, uma terra para se alcançar aquilo que nós estamos prestes a viver, que são essas 3 festas que trazem algo tremendo da parte do Eterno para a nossa vida. E para você ver como há conexão entre a porção da semana passada e a porção dessa semana, você vê que algumas palavras são repetidas dentro do texto que nós vemos na porção da semana passada e nessa porção dessa semana. Um exemplo para que vocês possam acompanhar aí, lá em Deuteronômio, no capítulo 20, na porção da semana passada, no capítulo 20, no versículo 5, diz assim: então os oficiais falarão com os soldados. Veja, está falando de guerra, está falando de soldado sendo preparado, e dirão: há algum homem aqui que tenha construído uma casa nova? Veja que a Torá traz esses links para chamar a nossa atenção. Está falando aqui da construção de uma casa nova. E quando nós vamos para a porção dessa semana, também vai falar, vai usar esse termo, casa nova, que está lá em Deuteronômio, no capítulo 22, no versículo 8, quando diz assim, no versículo 8, quando construir uma casa nova. Veja que há um link entre essas duas porções, a mesma palavra, a mesma frase, uma casa nova, surge nas duas porções. Você vai entender o porquê que a gente está tratando aqui e mostrando o link entre essas duas porções. Por quê? Porque ela vai nos preparar para uma batalha, ela vai falar e nos ensinar acerca de como guerrear dentro desse mês de Elu, para que possamos alcançar aquilo que virá no próximo mês. Um outro assunto que é tratado também, que foi tratado na semana passada e se repete, vem à tona agora nessa semana, é a árvore. Lá em Deuteronômio capítulo 20, no versículo 20, Deuteronômio capítulo 20, no versículo 20, fala acerca da árvore, diz assim: entretanto, se souberem que certas árvores produzem alimentos, que certas árvores não produzem alimentos, derrubem-nas e cortem-nas, com o objetivo de construir mais cercas em torno da cidade em guerra com vocês até que ela caia. Nós vimos naquela porção que as árvores, quando se está cercando uma cidade, as árvores que estão ali e que não produzem frutos, elas precisam ser cortadas e aí nós estabelecemos o que? Cercas com elas. Agora, as árvores que produzem os seus frutos devem permanecer ali ao redor da cidade. Nós vamos ver que na porção dessa semana o assunto árvore, ele também vem à tona. Deuteronômio 21, versículo 22 e 23, vai falar sobre árvore. Ele vai falar: mas seu corpo não deverá permanecer a noite toda na árvore,
E diz: sepultem no mesmo dia, pois a pessoa pendurada foi amaldiçoada por Deus. Vai trazer à tona mais uma vez o assunto árvore aqui presente nesse texto. Quando a gente também analisa na porção da semana passada, Deuteronômio 16, 21, vai falar também, não sei quando se recorda, de não plantar árvores de idolatria ou de paganismo, Asherá, próximo. Nós falamos sobre isso aqui. Na verdade, o texto fala de dois locais distintos, que não se deve plantar essas árvores pagãs, árvores que não estão de acordo com o propósito e com a Torá, ao seu redor e nem ao redor do altar. E nós falamos aqui que, na verdade, a porção da semana passada está preparando os soldados. Na verdade, essas árvores que você não deve estabelecer ao seu lado, você não deve estar caminhando em comunhão com aqueles que não vivem a mesma fé. E aqui está representado nessa árvore, símbolo de um paganismo, símbolo de algo que é contrário à Torá. Então, o que eu estou mostrando para vocês é que há uma conexão, há uma continuidade da porção que nós entramos nessa semana, que nos chama a sairmos à guerra, com a porção da semana passada. Sendo que, na porção da semana passada, o Senhor está preparando os seus soldados. Ele está dando instruções aos soldados antes que eles cheguem nessa semana e são chamados agora a saia à guerra. Então, ele fala lá que quando o soldado vai à guerra, logo após aquele texto que a gente leu da casa, lá no capítulo 20, a partir do versículo 6, ele vai falar... Não antes, no versículo 5, construindo uma casa nova, ele diz: mas que ainda não tenha dedicado, volte para a sua casa agora. Pode ser que morra lutando e não dedique sua casa. Depois ele vai falar daquele que plantou a vinha e não usufruiu ainda do seu fruto. Ele fala: vai, volte lá a vinha e usufrua dessa vinha antes de você sair à guerra. Então ele está falando de coisas que nós precisamos fazer antes de chegar na porção que nós chegamos essa semana. Ele está falando para o soldado: você precisa resolver as suas pendências antes de você ir para a guerra, porque se você for para a guerra com pendências, essas pendências vão atrapalhar em meio à batalha, vão atrapalhar o soldado em meio à batalha. O soldado, quando sai à guerra, não pode deixar pendências. Então, a primeira instrução do Eterno que vem à nossa vida, a você que é chamado para sair à guerra, e nós vivemos uma guerra real ao nosso redor, principalmente no mês de Elul, porque é um mês que é crucial para trazer uma grande bênção e uma grande revelação à nossa vida. É tão importante esse mês que o Eterno nos prepara, então, para que a realidade que esse mês traz não seja impedida, porque não fomos um soldado bem preparado. Então ele diz aqui a esse soldado: saia, resolva as suas pendências. É um tempo que é chamado de tempo de arrependimento. É um tempo de você resolver as suas pendências. Meu amigo, resolva tudo aquilo que você tem pendente na sua vida, aquilo que você tem procrastinado. É tempo de você resolver essas questões. E veja bem, resolver o quê? Resolver as coisas, ou as coisas pendentes, ou as coisas mal resolvidas. As coisas que você tentou resolver, mas que ficaram mal resolvidas. É tempo de resolver as suas pendências. Ele diz aqui, no versículo 8 ainda, do capítulo 20, ele ainda fala: os oficiais acrescentarão ao que tiverem dito aos soldados. Ainda tem mais uma instrução a você, soldado, antes de ir à guerra. Há aqui algum homem que tenha medo ou que se sinta acovardado, volte para a sua casa. Então ele está falando também acerca daqueles que muitas vezes estão ao seu redor, mas não vive a mesma fé, não vive a mesma confiança. Ele fala: não leve esses à batalha, porque quando os oficiais tiverem terminado de falar com os soldados, comandantes deverão designar e liderar o exército. Para quê? Para que quando você chega à guerra, você não seja então desanimado ali por essas pessoas, influenciado por essas pessoas. Então o Eterno está preparando você, soldado, para esse tempo de guerra, para viver Kitetsê, para então Shoftim me prepara para viver Kitetsê, para viver o sair
a guerra como um soldado bem preparado. E para isso você precisa estar envolto por pessoas que vivem a mesma fé, a mesma certeza, a mesma confiança que o Eterno tem trazido a nós através da sua palavra. Shoftim preparou o soldado, estabeleceu ali juízes, estabeleceu um padrão. Há uma decisão que foi tomada lá em Shoftim por você, soldado, de andar segundo a Torá, de cumprir a Torá, de viver a instrução do Eterno, estabelecendo juízes e oficiais e guardas às nossas portas. Isso foi uma decisão. E aí, a partir do momento que decidimos caminhar segundo a palavra e decidimos também resolver as pendências, as causas mal resolvidas, estabelecemos ao nosso redor pessoas que vivem a mesma fé, agora chega a Parashá Ki-Teitzé, que vai falar: saia à guerra, agora vá à guerra. E existe algo interessante que nós precisamos analisar, porque dentro de um contexto judaico, do contexto da Torá, existem 3 níveis diferentes de guerra. A palavra guerra, milhemet, existem 3 níveis diferentes. Nós estávamos aqui desfrutando e compartilhando isso ontem na nossa abertura de Shabbat. Quais são esses 3 tipos de guerra que existem? Primeira palavra, milhemet rová, que é a batalha, a guerra, na verdade, de conquista ou de dever. É o seu posicionamento em viver o que a Torá estabelece, é o dever, é o cumprir a Torá. Sempre que nós decidimos viver a Torá, saiba, meu amigo, uma guerra de conquista está sendo estabelecida. E vivemos essa guerra constantemente. Uma guerra para conquistar a instrução da Torá, uma guerra para conquistar a instrução dos alimentos que são puros. Toda a instrução que chegou a nós, vivemos uma guerra, porque o homem interior, o homem natural, o homem carnal, ele guerreia. Isso foi dito pelo Rabino Shaul, ele guerreia contra essas instruções. Então, uma guerra é estabelecida quando nós nos posicionamos segundo a Torá, quando nós decidimos conquistar, ou melhor, tomar posse da instrução do Eterno que chegou à nossa vida. Uma guerra é estabelecida para se viver a instrução de Deus. E você está sendo convidado, foi convidado lá na porção Shoftim a entrar nessa guerra de conquista. A outra guerra que nós temos é chamada de Milhemet Magen, que é uma guerra de defesa. Não basta você conquistar essa guerra, não basta você entrar e viver a conquista do território daquela instrução. E eu estou voltando isso para a instrução do Eterno hoje aqui com você. Viver, trazer a realidade do céu à nossa vida, e nós já falamos aqui que isso é o verdadeiro conceito de bênção, é aplicar o que está em cima em nós, o que vem de cima a nós, e a instrução vem do alto. Isso é viver a conquista, isso é conquistar. Conquistar é viver a instrução do Eterno. E a partir do momento que você conquista esses territórios, chamado instrução do Eterno que chega a nós, nós precisamos entender que agora há um segundo tipo de guerra, ou um nível de guerra, chamado Milhemet Magen, guerra de defesa. Interessante que o exército de Israel, ele é chamado de força de defesa de Israel, porque o território foi conquistado. Agora há uma necessidade de se preservar essa conquista, de se manter essa conquista. Então, se você já adentrou em alguns princípios e instruções que o Eterno estabeleceu e revelou a você, e você já conquistou, agora o Eterno traz uma instrução para mim e para você. Você precisa defender essa realidade para que ela não seja tomada, para que ela não seja distorcida, para que ela não seja deformada na sua vida. Por isso, essa porção fala acerca também de cercas de proteção. Ela diz: quando você construir a sua casa, e fala de algo que está sendo erguido, estabelecido, essa conquista é uma construção que está sendo erguida, edificada na nossa vida. Então essa porção dessa semana, ela vai falar acerca da necessidade de se estabelecer cercas ali de proteção.
Então ela vai falar que estabeleçam essas cercas, na verdade, de proteção. O original, na verdade, fala no telhado da sua casa, porque segundo a literatura judaica, o telhado fala das coisas, dos níveis mais altos de revelação que chega à nossa vida. Precisamos proteger tudo aquilo que tem chegado à nossa vida, para que nós não venhamos a cair dessas instruções, perder essas instruções, deixar que elas passem desapercebido por nós. Essa guerra é uma guerra de defesa. E o terceiro tipo de guerra, que é o terceiro tipo que na verdade está presente aqui nessa porção dessa semana, que você vê que nessa porção que você pode ter ali pessoas conquistadas, podem ser preservadas, que vai falar da mulher que é tomada lá na guerra e é levada para sua casa. A gente vai falar um pouco sobre isso aqui, compartilhar com vocês, mas eu quero focar nesse nível de guerra que está aqui em Kitetsê, que é chamado na verdade Milhemet Reshut, que é guerra de expansão. E entenda a primeira coisa: você não deve buscar a realidade dessa guerra sem antes você viver a conquista e a defesa. Se você apenas conquistar, não estabelecer uma defesa e quiser partir para um outro nível mais profundo, para o nível da expansão, o que vai acontecer? Sem defesa você pode cair dessa conquista, perder essa conquista. Por isso que o Eterno coloca em ordem: você conquista, estabelece ali uma defesa aquilo que foi conquistado, e uma vez estabelecida essa defesa, agora você é chamado a uma nova guerra, a guerra da expansão. Agora é você crescer no conhecimento que vem do alto, agora é você ir além desses limites e dessas fronteiras que estão ali bem definidas, é você ir além. Só que o ir além traz também um grande risco, que o ir além há a possibilidade de desvios maiores, porque a expansão ela não está bem delimitada. Então o Eterno, nessa porção que fala acerca da expansão, e é por isso, veja bem, esse tempo que a gente está vivendo, que é o mês de Elul, é um mês propício. Por isso que eu quero conectar aqui com vocês o mês de Elul a essa porção que tem que ser, que sempre é lido dentro desse mês de Elul. O mês de Elul é um mês propício para a expansão, um mês propício para que você possa ir a um nível além daquilo que tem sido delimitado. O Eterno está nos convidando a irmos além, a acessar o Rei. Veja, a chegar em algo, a viver uma realidade que não é comum. A gente viu que no mês de Elul, uma vez no ano, o rei sai do seu palácio e ele traz toda a realeza ao campo. E aqueles que vivem no campo, que vivem a realidade do campo, agora têm acesso a um nível que não é comum para eles. E ao acessar esse nível superior, nesse tempo, eles são transportados agora para dentro do palácio, para um outro ambiente, para um outro nível, uma nova realidade em sua dimensão de fé, em sua dimensão de revelação daquilo que eles passam a ver e aquilo que eles passam a desfrutar, porque agora eles saem do campo e, uma vez vivendo a revelação no campo, eles vão para dentro do palácio. E o que eles vão contemplar dentro do palácio é algo que não faz parte de uma realidade comum para eles. O que eles vão comer e que está disponível na mesa é uma comida diferente daquela que eles costumam comer na sua vida de campo. Você tem sido chamado agora para esse tempo em que o rei está propício ali, que está acessível no campo, a acessar essa revelação dele. E agora você ser levado, expansão de visão, expansão de revelação, mudança de ambiente, viver essa grandeza, agora indo com o rei para dentro do palácio. Esse é o processo que nós estamos vivendo, e é por isso que a Haftará dessa paraxá, que o texto profético relacionado a essa paraxá, que tem que ser, é o texto de Isaías. Abre lá, Isaías, capítulo 54, Isaías, capítulo 54, do versículo 2 ao versículo 4. Ele vai falar acerca
dessa guerra de expansão, de que o Senhor tem esse propósito nesse tempo, nesse mês, de levar você a essa mudança de realidade, a alcançar um novo nível, a ultrapassar limites. Você será aquele que ultrapassa os limites. E diz lá em Isaías, o profeta Isaías, capítulo 54, do versículo 2 ao versículo 4. Veja bem, preste atenção no que diz esse trecho. Amplie o espaço de sua tenda. Uma voz profética está introduzindo você na guerra da expansão. Amplie o espaço de sua tenda. Estenda as cortinas da sua morada. Não impeça, alargue as amarras. Prenda com firmeza as estacas da tenda. Veja, prenda com firmeza que essa expansão, que essa guerra seja uma guerra bem firmada na palavra do Eterno. Então, bem firmada. Prenda com firmeza as estacas da tenda, pois você se espalhará para a direita e para a esquerda, e seus descendentes possuirão as nações e habitarão nas cidades desoladas. Não tema, veja lá na porção anterior, o soldado foi preparado para não se acovardar, para não temer, e aqui a palavra vem novamente, não tema, pois você não terá vergonha. Não se desencoraje, pois você não será desgraçada. Amplie o espaço da sua tenda. É uma guerra de expansão que está sendo propagada nesse mês de Elul. É um mês que, por haver esse conduzir do Eterno da nossa vida a um nível mais profundo, sempre que vamos a um nível mais profundo, alguns detalhes, nós temos que ter mais cuidado nessa caminhada da expansão, para que nós não venhamos nos perder no meio dela, e muitas vezes, muitas pessoas se perdem na guerra da expansão e acabam caindo. E aí, como prova dessa realidade, nós temos esse exemplo dessa mulher, a mulher bela que é conquistada na guerra de expansão. Essa mulher bela pode representar qualquer novo conceito que chega até você e que muitas vezes é agradável aos seus olhos, é agradável e você começa a desejar. E o Eterno fala, pegue essas coisas e não tome, não possua de imediato. Remova toda a sua beleza. E ali a mulher, ela tem a sua cabeça raspada, ela tem a sua roupa removida e trocada, a sua unha cortada. E ela durante um mês ela fica assim, com um maltrapilho, ou melhor, sem a beleza externa, sem os aparatos que não são reais e não são pertencentes originalmente a ela, mas ela fica ali exposta da forma que realmente ela é. E aí sim, chorando durante um mês, e há um tempo ali para que ele entenda se aquilo é o que ele deseja, se aquilo é bom, se aquilo está dentro do padrão da expansão ou não. Então pense muito dentro desse tempo de conquista, dentro desse tempo de guerra de expansão que nós estamos sendo levados. É um tempo profético, é um tempo tremendo, aonde a voz propagada pelo profeta Isaías tem chegado até a nossa vida. Que você possa viver esse tempo para ser conduzido de um ambiente que é o campo até um novo ambiente que é o palácio. Então vamos aqui desfrutar aqui uma colocação que trouxeram para mim. Valéria Moreira diz: essa porção fala de regra econômica, social, convivência, de organização, coloca os interesses coletivos sobre os individuais. A Valéria compartilhando aqui algo que o Eterno também ministrou ao coração dela, e essa é uma verdade, é uma porção muito rica, gente. Se a gente for analisar, é uma porção que, veja que coisa tremenda. Ela fala, assim como nós vimos, acerca da árvore, e ela diz que aquele que comete um pecado capital, ele deve ser ali colocado, preso na árvore, e é maldito aquele que está ali, né, preso numa árvore. Por que isso, gente? Por que isso acontece? E diz que não deve virar o dia ali, ele deve ser retirado ali e não passar a noite naquela árvore.
porque na verdade há uma obra de restauração. Quando nós falamos sobre viver a bênção, sobre aquela palavra que o Eterno liberou, quando ele diz, "Se tu uma bênção", nós já explicamos aqui que viver a bênção, na verdade, essa palavra brahá, ela traz a compreensão de uma videira que é trazida de cima, depois que ela é uma trepadeira, depois que ela sobe e chega ao ponto alto, ela é trazida para baixo. Então, isso é brahá. Brahá é você trazer o que está do alto, a terra, plantar na terra, que é você, e aí agora novo fruto e nova realidade é erguida aos céus, é elevada aos céus, e esse é o processo de brahá, é viver o princípio, os conceitos que são trazidos do alto e plantados nessa terra, que é a nossa vida, e assim nós viveremos aquilo que o Eterno tem separado para cada um de nós. Assim eu viverei aquilo que é desejado pelo Eterno para a minha vida. Da mesma forma em que lá na criação o Eterno tinha algo que ele desejava e era planejado para o homem na criação, e como um exemplo aqui para ficar simples, o Eterno estabeleceu e desejou a eternidade ao homem. Mas o homem, por causa do pecado, e aí porque ele transgrediu a instrução do Eterno, porque ele não pegou o que vinha do alto e aplicou, mas pegou aquilo que foi propagado e viveu a desobediência, e aí comeu da árvore proibida. O que acontece então? Diz lá que quando o Eterno, a presença do Eterno chegou até aquele jardim, diz que o homem então se escondeu. Na sua versão está entre as árvores, mas a palavra ali é betor, dentro da árvore. Na verdade, a árvore era a desobediência. Na verdade, a árvore representava aquilo que não vinha, na verdade, do alto, que era contrário à vontade do Eterno, que era o comer da árvore proibida. Então, na verdade, a árvore representa o pecado no homem que afasta ele de Deus. E a partir daquele momento, o homem perde aquilo que o Eterno desejava para ele, que era a eternidade. E o salário do pecado, então, é a morte que entra ao homem. E aí essa porção fala que se alguém comete um pecado capital, um pecado que a consequência é a morte, então diz que ele deve ser pregado então na árvore, lembrando aquele ato lá, lembrando que o homem se sujeitou ao que nós chamamos de maldição. E maldição entenda esse conceito, se bênção é viver aquilo que vem do alto e aplicar na nossa vida, e isso é ser uma bênção, isso é viver debaixo da bênção. A maldição é viver numa posição inferior ao desejado pelo Eterno. E o homem, quando comete o pecado, ele entrou debaixo da maldição, porque ele foi levado a uma posição inferior ao que o Eterno tinha para ele. O Eterno tinha eternidade e ele, por causa dos seus atos, se coloca numa posição inferior. Agora um homem mortal. Mas aí vem o Mashiach, Yeshua, e diz lá em Gálatas capítulo 3, no versículo 13, diz que ele eu vou ler para vocês esse texto, Gálatas capítulo 3, versículo 13, vamos lá, Gálatas capítulo 3, versículo 13, diz assim: o Messias nos redimiu da maldição. O Messias, ele nos tirou da posição de inferior a desejada pelo Eterno e nos restaurou a posição original de uma vida de eternidade. E diz assim: o Messias nos redimiu da maldição pronunciada na Torá ao se tornar amaldiçoado em nosso lugar. Ele assumiu a nossa posição de seres mortais presos na árvore, porque o Taná diz: quem pender de uma estaca ou quem for preso em uma árvore, jaz sob maldição. Ele, quando foi preso no madeiro, preso na árvore, ele se colocou numa posição inferior, que era a posição estabelecida para nós por causa do nosso pecado. Ele nos redimiu e nos levou novamente à eternidade, nos conduziu mais uma vez à eternidade. O Eterno deseja fazer isso em nossa vida, restaurar essa posição na minha vida e na sua vida, e essa porção fala sobre isso e nos instrui como vivermos isso,
Uma porção, nós colocamos a imagem lá, duas maçãs diferentes, costuradas, uma maçã verde e uma vermelha, costurada ali, tentaram unir dois frutos que possuem diferenças, porque essa porção fala muito acerca disso, acerca de julgo desigual, cuidado com os julgos desiguais. E nessa guerra de expansão que é propagada nessa porção QTC, um dos conselhos que surgem, chegam a nós nesse momento de irmos além e de ultrapassarmos os limites para irmos a um novo nível que o Eterno tem nos conduzido. Nesse momento nós precisamos entender algo fundamental: cuidado com quem você tem estabelecido ao seu redor. Cuidado, e as porções anteriores já têm nos alertado acerca disso. Cuidado, porque você não pode colocar duas sementes juntas ali. Essa porção dessa semana, ela vai falar disso. Porção que tem de ser, vamos lá, Deuteronômio, no capítulo 22, ela vai dizer no versículo 9: não semeie dois tipos de semente entre as fileiras da sua vinha. Se fizer isso, a colheita de ambas as sementes estará contaminada. Meu amigo, não pode haver duas sementes ali juntas, porque senão ambas serão contaminadas. Não are com um boi e um jumento juntos. Não use roupa feita com dois tipos de fio, lã e linho juntos. Há um ensino, há uma essência aqui que chega a nós. Você precisa caminhar ao lado, em comunhão, com aqueles que vivem a mesma fé, que estão no mesmo processo, que estão na mesma caminhada, porque isso nos impulsionará a vivermos ao que o Eterno tem para a nossa vida. Isso fará com que haja pureza em toda a guerra de expansão que está sendo tratada nesse mês de Elul. Elul está nos conduzindo a vivermos além, a irmos além, a irmos além do ambiente de campo a um ambiente de palácio. Que você possa viver essa realidade que estamos sendo preparados, que você viva esse QTC, que você saia a essa guerra de expansão, que você vá ao campo, que você acesse o rei que está disponível, e assim que você possa ser transportado com ele, lá em Onteruá, quando um shofar tocar, chamando você para adentrar as portas, para se preparar, se arrumar em Yom Kippur e adentrar as portas, que é a realidade revelada em Sukkot. Que isso, e o que eu espero é que vocês compreendam tudo isso que nós temos falado aqui com vocês e possam viver assim essa realidade que tem sido estabelecida a nossa vida. Shabbat Shalom a todos vocês. Vamos ter aqui um momento de podermos ouvir vocês e ver o que vocês têm também tratado. Vou pedir para Josi compartilhar aqui. Rose, o homem, quando foi criado, possuía o bem dentro dele, mas quando Adão comeu o fruto, ele internalizou o mal dentro dele. Deixa eu aumentar aqui, porque inclinação do mal ficará fora do homem, ficava na árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Amém. Glória a Deus. Exatamente isso, Rose. O homem, ele ao pecar, na verdade, ele decaiu, né? Isso que eu quero que você entenda. Ele decaiu daquilo que o Eterno tinha para a vida dele. Mas Yeshua Mashiach, quando se colocou lá no madeiro, ele tomou sobre si essa maldição, disponibilizando a todos nós o retorno, o regresso, a restauração daquela posição inicial lá estabelecida.